Bom, antes de começar, nós iremos relembrar algumas coisinhas sobre raiz quadrada. Raiz quadrada de 4. O que quer dizer isso? Raiz quadrada quer dizer que aqui tem um índice 2, né? Nós não apresentamos, mas tem um índice 2. Então ele quer saber qual número que multiplicado por ele mesmo vai dar 4, certo? Vamos pensar no número positivo. Aí no caso, você chega à conclusão que raiz quadrada de 4 é quem vezes ele mesmo dá 4? Ah, é o 2. 2 vezes 2 dá 4, certo? Então, partindo desse conceito, a gente sabe também que raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 vai dar quanto? Aí você fala, meu Deus, agora eu não sei. Porque raiz quadrada de 2 não é um número inteiro, né? Então, o que acontece? Você pode fazer a seguinte tática matemática aqui. Raiz quadrada vezes raiz quadrada vai dar uma raiz quadrada. 2 vezes 2, 4. Ah, então quer dizer que raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 é a mesma coisa que raiz quadrada de 4? Sim, que nós chegamos à conclusão que é 2, porque raiz quadrada de 4 é 2. Bom, vamos lá então. Pensando um pouco. Raiz quadrada de 36. Quem vezes ele mesmo dá 36. Você pode ir tentando, né? 1 vezes 1 dá 1, não é? 2 vezes 2, 4, não é? 3 vezes 3 dá 9, também não é? 4 vezes 4 dá 16, também não é? 5 vezes 5, 25, também não é? 6 vezes 6 dá 36. Então eu encontrei que raiz quadrada de 36 é a mesma coisa que 6, porque 6 vezes 6 dá 36. Então raiz quadrada de 36 é igual a 6. Tá, agora e se eu perguntar para você, qual é a raiz quadrada de 36? Ah, você vai falar, acabamos de achar que é o número 6. Não, e se eu perguntar qual é a raiz quadrada do menos 36? E agora, quem vezes ele mesmo vai dar menos 36? Primeira coisa que a gente pensa, é o menos 6, né? Vamos fazer a conta? Menos vezes menos dá mais. 6 vezes 6 dá 36. Ou seja, menos 6 vezes menos 6 dá 36 positivo. Não é raiz quadrada de menos 36. Né? Então, aí que entra os números complexos, né? Que nós, nesse caso, os números imaginários, tá? Antes de eu explicar o porquê do número imaginário, eu vou fazer uma explicação, o porquê que ele é representado pela letra I. Eles chegaram à seguinte conclusão. Imagine o número vezes esse mesmo número imaginário vai dar um resultado negativo de menos 1. É lógico que esse número não existe, né? Porque, por exemplo, 1 vezes 1 daria 1. Menos 1 vezes menos 1 também daria 1. Então, é um número imaginário, representado pela letra I. Então, I vezes I é a mesma coisa que I ao quadrado. I ao quadrado é igual a menos 1. Mas eu não quero saber I ao quadrado, eu quero saber esse número imaginário. Quem é esse número imaginário? Esse número imaginário é o seguinte. Quem é o contrário da potência do quadrado? É a raiz quadrada do outro número, do menos 1. Então, I ao quadrado é igual a menos 1. I é igual a raiz quadrada de menos 1. E faz sentido, porque se você fizer raiz quadrada de menos 1 vezes raiz quadrada de menos 1, lembra que nós fizemos lá, corta para poder resolver? Então fica menos 1. Então, comprovadamente, né, o número imaginário é igual a raiz quadrada de menos 1. Bom, então vamos lá. Agora vamos para a nossa grande dúvida.
Quem é raiz quadrada de menos 36? Quem é? Sendo que não existe um número que multiplicado por ele mesmo vai dar menos 36. Mas fizeram uma seguinte teoria, né? Então nós descobrimos que o i é igual a menos raiz de 1, ou seja, menos raiz de 1 é igual a um número imaginário, né? Porque ele ao quadrado vai dar menos 1. Então vamos lá. Vamos pensar no 36 positivo ainda. Raiz quadrada de 36 é a mesma coisa que raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 6. Nós vimos há pouco que quando eu tenho uma raiz quadrada vezes a outra, eu mantenho a raiz e multiplico os seus valores internos, certo? E sabemos que raiz quadrada de 36 dá 6. Tá. Raiz quadrada de 36 é a mesma coisa também que raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 12, né? Como aqui já hoje era um número irracional, que não dá para a gente deduzir ele numa quantidade de casas após a vírgula, se você fizer na sua calculadora raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 6, vai dar 6. Se você fizer na sua calculadora raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 12, vai dar a mesma coisa que raiz quadrada de 36, que é a mesma coisa que 6. Também podemos ter que raiz quadrada de 36 é igual a raiz quadrada de 1 vezes raiz quadrada de 36. Raiz quadrada de 1 vezes raiz quadrada de 36 dá raiz quadrada de 36, que nós já sabemos que é 6. Agora, daqui que vai vir a nossa aula, certo? Raiz quadrada de menos 36 é a mesma coisa que o quê? Raiz quadrada de 36 vezes 1. Mas raiz quadrada de 36 vezes 1 não dá menos 36, realmente. Agora, se eu falar que aqui é menos 1 vezes 36 dá 36. Então, chegamos à seguinte conclusão. Raiz quadrada de menos 36 é igual. Raiz quadrada de menos 1, quem é mesmo? É representado pela letra I de imaginário. Então, I é a raiz quadrada de menos 1 vezes raiz quadrada de 36. Nós vimos já hoje que raiz quadrada de 36 sempre vai ser 6, né? Então, fica I vezes 6. Então, ele deixa de ser negativo. Mas por quê? Porque tem o I, um número imaginário. Então, ficaria 6 vezes I, ou representado apenas por 6i. Aqui também, raiz quadrada de menos 1 vezes 36 dá 6i. Então, essa é a diferença. Quando ele é negativo, você tira a raiz quadrada dele e ele vem acompanhado do i. Por que o i? Porque raiz quadrada de menos 1 é um número imaginário. Aqui temos 4 números complexos: Z1, Z2, Z3 e Z4. Tem números que ele é representado por uma parte real e uma parte imaginária. Tem um número que é real puro, ele só tem a parte real. Tem a parte que é imaginário puro, que só tem a parte imaginária. Então, como que eu representaria esses números no plano cartesiano? É muito simples. Você vai ter a parte real que pertence à abscissa. Então, na parte horizontal, você representa os números reais. E na parte vertical, você vai pôr os números imaginários. Certo? Vamos pensar para representar esse número. Então vamos lá. No Z1, o Z1 é representado na parte real 3. Então você vem e anda 3 na parte real. 1, 2, 3. E na parte imaginária, 4 na parte imaginária. Positivo ou negativo? Positivo. Então você sobe 4. 1, 2, 3,
4. Então, esse ponto representa 3 na parte real, 4 na parte imaginária. A gente é o ponto Z1. O ponto Z2, eu só tenho a parte real. Então, eu vou andar na parte real. Quantas unidades? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora vem a parte imaginária. Quanto que eu tenho na parte imaginária? Se você não está vendo nada, quer dizer que é 0. Ele é R$1 puro. Então ele nem sobe e nem desce. Ele fica aqui mesmo. Aqui é o ponto Z2, que representa esse número. Agora, o ponto Z3, ele é imaginário puro. Ou seja, quanto que eu vou andar na reta real, né? Nenhum. Vocês repararam que só tem o número imaginário, então ele não vai nem para a direita e nem para a esquerda. Então ele tem 7 imaginário. Então eu vou subir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui é o ponto Z3. Agora, o Z4, ele tem 3 na parte real e menos 4 na parte imaginária. Então vamos lá. Andar 3 na parte real. 1, 2, 3. Agora, menos 4 na parte imaginária. Ao invés de eu subir, o que vai fazer? Vai descer. 1, 2, 3, 4. Esse é o ponto Z4. Então, se eu fosse representar esses números no plano cartesiano, eles estariam representados dessa maneira. Lembrando, parte real é o nosso X. Parte imaginária é como se fosse o nosso Y. Bom, dando continuidade, calcule o número complexo A mais BI, resultado D. Então o que acontece? Só para lembrar, isso aqui já não pode ficar mais dúvida para vocês. A é a parte real. BI, quem vem acompanhado do I, é a parte imaginária. Então vamos lá. Eu gosto de trabalhar da seguinte forma: organizar, né? Parte real e parte imaginária. Então, para a gente organizar, vamos colocar o Z1, que é o primeiro que tem. A gente vai colocar 4 números, né? O Z1, o Z2, o Z3 e o Z4, certo? Então vamos lá. Parte real, 3, certo? O 4i é positivo, então 4i. Z2, parte real, 7. Parte imaginária, não tem. Se não tem, eu posso pôr 0, mas eu não preciso pôr nada, posso deixar em branco também. Z3, o Z3, a parte real, não tem, então eu posso pôr o 0 ou deixar em branco. Parte imaginária, 7i. 7i, positivo ou negativo? Ah, é positivo, então não preciso pôr sinal. Agora aqui, Z4, parte real, 3. Parte imaginária, 4i. Repare, 4i é negativo. Agora, o que pede aqui é soma dos 4 números complexos. Posso apagar isso aqui era só uma legenda, certo? Posso apagar também aqui. E agora vamos fazer a soma. Era para somar todo mundo. Parte real, 3 mais 7, 10. Com mais 0, 10. Com mais 3, 13. Né? Parte imaginária, 4. Mais nada dá 4. Com mais 7 vai dar 11. Que tira 4 dá 7 imaginário. Mas deu 7 positivo ou negativo? 4 com 7 deu 11 positivo. Tirou 4, ficou positivo. 13 da parte real, mais 7 da parte imaginária, certo? Agora, nós vamos fazer isso daqui. Nós vamos fazer de duas maneiras isso aqui. Primeira, nós vamos fazer do jeito que foi feito agora há pouco, né? Vamos lá.
parte real, parte imaginária. Aí eu venho aqui, Z1 menos o Z2. Então presta atenção, aqui vai dar uma confusãozinha, pode ser. Então presta atenção que aqui tem umas dicas aqui. Quando fala menos Z2, quer dizer que é menos isso aqui inteiro, né? Ele vai estar entre parênteses. Então, tudo que for lá, você vai fazer o contrário. Por exemplo, aqui, número real do Z1 é o 3. Parte imaginária do Z1 é o 4i, certo? Agora, Z4, que é Z4. Z4. Então, você vai fazer o quê? Menos 3 dá menos 3. Menos 4i, menos com menos 4 dá mais 4. Mais 4i, certo? Fazendo a conta agora. 3 positivo com menos 3 dá 0. 4i com mais 4i dá 8i. 0 com mais 8i só dá 8i. Então aqui vai ser o que? 8 imaginário. Ah, professor, ainda estou em dúvida. Tem outra forma de fazer. Quando você faz na mesma linha. Então, eu vou fazer aqui, ó. Z1 é o 3 mais 4i. Esse menos que eu estou colocando aqui é desse menos aqui. Agora, ele é o Z4. Quem é o Z4? Eu tenho que colocar do jeito que está lá. 3 menos 4i. Agora eu começo a resolver. Então o que acontece? Copio a parte aqui já, ó. 3 mais 4i. Agora eu faço o jogo de sinal. Veja aqui. Menos com mais, que esse 3 é positivo. Menos com mais dá menos. Menos 3. Menos com menos, mais. Mais quem? 4i. Agora eu faço parte real com parte real. Quantos que dá? 3 com menos 3 dá 0. Agora aqui, parte imaginária com parte imaginária. 4i com mais 4i mais 8i. Então, chegamos ao 8 imaginário aqui também. Raiz quadrada de menos 81. Como nós já vimos anteriormente também, é a mesma coisa que raiz quadrada de menos 1 vezes raiz quadrada de 81, certo? Raiz quadrada de menos 1, lembra? I é igual a raiz quadrada de menos 1. Então, se raiz quadrada de menos 1 é igual a I, eu posso trocar isso daqui por I. Vezes. Quem vezes ele mesmo dá 81? Ah, é o 9. Então, I vezes 9 é a mesma coisa que 9 vezes o I. Só que muitas vezes a gente não representa o ponto. Fica 9i, número imaginário, porque não existe um número real multiplicado por ele mesmo que vai dar 81. Bom, número complexo que tem parte real e parte imaginária, elevado ao cubo, né? No vídeo que nós assistimos pelo Centro de Mídias, a professora falou sobre um processo lá, uma fórmula que faz isso, mas eu vou mostrar o passo a passo caso vocês não conheçam essa fórmula. Eu gosto dessa fórmula, desse formato, porque é o formato mais simples, por mais que seja mais complexo de fazer, é um formato que é válido para qualquer momento, mesmo que vocês não lembrem da fórmula. Elevado ao cubo quer dizer que isso daqui vai ser multiplicado por ele mesmo
3 vezes, né? Então o que acontece? Isso ao cubo é ele vezes ele 3 vezes. Eu vou fazer o que? Vou fazer distributiva. Primeiro vezes primeiro, primeiro vezes segundo, segundo vezes primeiro, segundo vezes segundo. Depois eu multiplico por aquele. Quantos que dá 1 vezes 1? Dá 1 ao quadrado, ou 1 mesmo. Então eu já posso deixar 1 direto, certo? Quantos que dá 1 vezes menos 3i? Menos 3i. Pronto, já fiz esse vezes esse e esse vezes esse. 3i vezes 1, menos 3i vezes 1, menos 3i, certo? Agora, menos vezes menos, mais 3 vezes 3i. 3 vezes 3, 9. I vezes i ao quadrado. Juntando isso aqui, antes de eu continuar fazendo aqui o 1 menos 3i multiplicado. Então eu vou juntar os iguais. O 1 permanece sozinho. Menos 3i com menos 3i, menos 6i, mais 9i, né, ao quadrado, vezes 1 menos 3i. Distributiva. Primeiro vezes o primeiro, primeiro vezes o segundo, certo? Segundo vezes o primeiro, segundo vezes o segundo. Terceiro vezes o primeiro, terceiro vezes o terceiro, né? Eu vou tentar fazer colorido. Então vamos lá. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes menos 3i. Menos 3i. Agora eu vou usar o azul para representar a segunda distributiva aqui. Menos 6i vezes 1. Menos 6i. Menos 6i vezes menos 3i. Menos com menos, mais 6 vezes 3, 18, 18. I ao quadrado. Por que i ao quadrado? Porque i vezes i dá i ao quadrado. Agora, em vermelho, para fazer a terceira parcela aqui. 9i ao quadrado vezes 1. Positivo vezes positivo, positivo. 9i ao quadrado, 9i ao quadrado. Mais vezes menos, menos. 9i ao quadrado vezes menos 3i, mais vezes menos, menos. 9 vezes 3 dá 27. I ao quadrado vezes i é i vezes i vezes i. Vai dar i ao cubo. Agora o que eu vou fazer? Eu vou juntar os iguais. Eu vou começar com o maior expoente. O maior expoente é menos 27i ao cubo, né? Já fiz o maior expoente. Segundo maior expoente é ao quadrado. 18 com mais 9, 27. Então, mais com mais dá mais, soma tudo, vai dar 18 com mais 9, 27. 27 o quê? I ao quadrado. Agora o i sozinho, já resolvi isso daqui, certo? Agora, não, desculpa. Já resolvi isso daqui. Agora o i sozinho. Menos 3i com menos 6i, menos 9i, certo? E o 1 positivo, mais 1. Vou passar essa conta para cima e já vamos continuar. Vamos lá. Antes da gente começar a resolver aquilo ali, temos que lembrar de uma tabelinha das potenciações em cima do número imaginário. I elevado a 0 é 1, certo? I elevado a 1 é ele mesmo. Todo número elevado a 1 é ele mesmo, certo? Agora, i ao quadrado. Como que seria o i ao quadrado? Nós vimos anteriormente que raiz quadrada de o i é igual a raiz quadrada de menos 1. Elevado ao quadrado, corta, corta. Quem sai fora? Menos 1, certo?
i elevado ao cubo. I elevado ao cubo seria i ao quadrado vezes o i. Quem é i ao quadrado? Menos 1 vezes. Quem é o i? O i é o i. Quanto que dá menos 1 vezes i? Dá menos i. Então, menos i, certo? Feita essa tabelinha, nós chegamos no maior índice que eu preciso, que é o elevado à terceira. Ah, professor, mas e se eu precisasse elevado à quarta? Ele começa a entrar num ciclo de repetição, certo? Então, ele vai variar sempre entre esses. Então, i à quarta seria menos i vezes... Então, i à quarta seria 1. I à quinta seria i. I à sexta seria, então lá, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 1. I à sétima seria o quê? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, menos i. Ah, professor, e se eu quisesse saber da i elevado a 12? Tem um truque, você só precisa saber disso aqui. Você vai fazer o quê? 12 dividido, quantos que você começa a repetir? A sequência é de 4. 12 dividido por 4. 3 vezes 4 dá 12. Quantos que sobrou para você? 0. O resto que vai importar. Se o resto é 0, o expoente é 0, então i elevado a 12 é igualzinho ao expoente a 0. Dá 1. Aí se fosse i elevado a 99. I elevado a 99. Então você vai fazer 99 dividido por 4, porque tem 4 aqui na sequência, certo? 2 vezes 4, 8. Sobrou 1. Abaixou 9. Quem vezes 4 chega próximo do 19 sem passar? 5 passaria. Então 4 vezes 4, 16. Resto 3, é o resto que importa. Resto 3, índice 3. Então aqui seria menos i. Então, com essa tabelinha aqui, a gente descobre qualquer expoente do i, do número imaginário, certo? Então vamos lá. Menos 27 vezes i ao cubo. Quantos que é i ao cubo? Menos i. Menos com menos dá mais. Então ficaria 27i mais 27 vezes i ao quadrado. I ao quadrado é a mesma coisa que menos 1. 27 vezes menos 1 vai dar menos 27. Joguinho do sinal aqui. Menos com mais. Menos 27. Menos 9i. 9i eu copio, porque eu quero o i normal. 9 partes imaginárias. Mais 1. Vamos juntar agora quem é real com real, imaginário com imaginário. Real e real. Menos 27 com mais 1 vai dar menos 26. 27 menos 9i, então esquece o i. Faz 27 menos 9, empresta do vizinho. 8 com mais 9 dá 17. E aí 18. Mais 18 o quê? 18i mais 18 partes imaginárias. Aqui chegamos à conclusão. Próximo exercício, né? Já tendo aqui o meu índice, i elevado a 0 é 1, elevado a i é ele mesmo, i elevado ao quadrado é menos 1, e i elevado ao cubo é igual a menos 1. Então vamos lá, vamos resolver essa daqui. Em primeiro lugar, raiz quadrada de menos 1 vezes raiz quadrada de 121. Raiz quadrada de menos 1, eu sei que é i, é o imaginário, certo? Nós já vimos isso anteriormente. Agora, vezes, quem vezes ele mesmo dá 121? Vamos tentar o 11? 11
vezes o 11. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Mais 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1, 2 e 1. Então, raiz quadrada de 121 é 11. Então, aqui a resposta fica I vezes 11. Ou, da forma mais organizada, 11i. Imaginário puro. Agora, resolvendo essa expressão aqui com números imaginários puros. I elevado à quarta, eu não sei, mas lembra que nós fizemos? 0, 1, 2, 3, 4. Então, I elevado à quarta quer dizer 1. Mais I elevado à nona. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É a mesma coisa que o I elevado a 1, ou seja, é I. Menos I elevado à sexta. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, I elevado à sexta é a mesma coisa que I ao quadrado, ou seja, menos 1. Fazendo a conta. 1 mais I menos 1, vamos fazer o jogo de sinal. Fica 1 mais I, menos com menos dá mais 1. Parte real. Quem é a parte real? É quem não tem o I acompanhado. Parte imaginário. Quem tem o I acompanhado. Então aqui ficaria como? Parte real. 1 mais 1, 2 na parte real. Mais o I imaginário. 1 imaginário. 1I. Então essa seria a resposta da letra B. Bom, multiplicação de dois números complexos, né? Você faz a distributiva. Primeiro vezes o primeiro, primeiro vezes o segundo. Segundo vezes o primeiro, segundo vezes o segundo, certo? Ah, professor, mas não é sempre o número real primeiro, depois o número imaginário? Não, não tem. Geralmente é apresentado dessa forma, mas se tiver assim, basta você arrumar. É o menos 6, esse 3 é positivo, mais 3 imaginário. Então isso é igual àquilo, certo? Porém, nós vamos fazer do jeito que está. Então vamos lá. Mais vezes mais, mais. 3i vezes 2 dá 6i. Mais vezes mais, mais. 3 vezes 4 dá 12. I vezes I ao quadrado. Agora a segunda parte. Vou fazer de azul, só para a gente entender que é a segunda distributiva. Menos vezes mais, menos. 6 vezes 2, 12. Menos vezes mais, menos. 6 vezes 4, 24, o quê? 24 i, né? Vou resolver esse i ao quadrado. Mas como que eu vou conseguir resolver o quadrado? Lembra que nós vimos há pouco? I elevado a 0 é 1, porque qualquer coisa elevada a 0 é sempre 1. I elevado a 1 é igual a I, porque qualquer coisa elevada a 1 é sempre ele mesmo. I ao quadrado é igual a menos 1. Nós já vimos há pouco que raiz quadrada de 1 vezes raiz quadrada de 1, corta a raiz, fica o menos 1. I ao cubo é igual a menos I. Vimos há pouco. Por que eu faço essas 4 sempre? Porque a hora que eu acho o expoente eu vou contando até chegar nele, né? Se aqui fosse expoente 8, por exemplo, eu faria 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, ia ser igual a esse. Mas aqui eu já tenho a resposta. Então vamos responder aqui. Vou fazer em vermelho todos que são imaginários. 6 imaginário. Agora aqui vai deixar de ser imaginário. Por quê? Porque aqui, ó, mais 12 vezes o i ao quadrado. O i ao quadrado não é menos 1? Né? Quantos que dá 12 vezes menos 1? Então, já já a gente resolve isso. Vou copiar em azul os demais ainda. Certo?
Então vamos lá, vamos resolver isso agora. 6 imaginário mais com menos dá menos. 12 vezes 1, 12. Agora, esse menos 12 continua. Agora, esse 24i continua sendo imaginário. Então, menos 24 imaginário. Vou juntar os números reais primeiro, a parte real. Menos 12 com menos 12. O que dá menos 12 com menos 12? Muita gente erra. Vou ensinar aqui. Menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos. Menos com mais dá menos. Mais com mais dá mais, certo? Se você for fazer uma multiplicação ou divisão, você só vai olhar se o seu resultado é positivo ou negativo. Nesse caso não é multiplicação nem divisão, é um número negativo com um número negativo. Você vai fazer que conta? Você vai fazer a conta de mais. 12 mais 12 dá 24, certo? Prevalece o sinal do número maior. Quem é maior? 12 ou 12? Ah, os dois são iguais, não tem importância. Então, os dois sinais são iguais mesmo, então vai dar negativo. Então, menos 12 com menos 12 dá menos 24. Faz sentido, né? Se devia 12, fez outra dívida de 12. Então, agora se deve 24. Agora, vamos pensar nos números imaginários, certo? Nós tínhamos 6 e vai tirar 24, usando a mesma estratégia. Mais com menos eu faço uma conta de menos. Põe o maior em cima. Quem é o maior? Esquece o sinal agora. 24 ou 6? Ah, o 24 vai em cima e o 6 vai embaixo. Não dá, empresta. 14 tira 6, 8. Abaixa. 1 tira 0, 1. Dá 18. Mas esse 18 vai ser positivo ou negativo? Depende. Quem é maior? 6 ou 24? É o 24. Qual o sinal dele? É negativo. Então ele vai dar negativo. Menos 18. 18 o quê? I, porque ele continua sendo um número imaginário. Aqui está a resposta. Próximo exercício. Distributiva novamente, né? Vou fazer de uma cor só agora, né? Já deu pra gente entender. Primeiro vezes o primeiro, primeiro vezes o segundo, segundo vezes o primeiro, segundo vezes o segundo. Mais vezes mais dá mais. 2 vezes 3 dá 6. 6 o quê? 6 i, porque já tem o i aqui. Primeiro vezes segundo, mais vezes mais, mais. 2 vezes 6, 12. Opa, tem i nos dois. I vezes i dá i ao quadrado. Menos vezes mais dá menos. 4 vezes 3 dá 12. Menos vezes mais dá menos. 4 vezes 6 dá 24 o quê? I. Agora vou fazer em vermelho o que é imaginário e vou fazer em preto o que é real. O 6i é imaginário. O 12i, opa, esse 12i não está resolvido, então vamos transformar ele ou em imaginário ou real. Como que eu faço isso? Só trocar o i ao quadrado pelo valor dele. Ah, o i ao quadrado é menos 1, então vamos fazer aqui no cantinho. 12 vezes i ao quadrado. Vou trocar o i ao quadrado por quem? Por menos 1. 12 vezes menos 1. 12 é positivo. Mais vezes menos dá menos. 12 vezes 1 dá 12. Então, 12i ao quadrado é a mesma coisa que menos 12. E menos 12 é real ou é imaginário? Real. Por que ele é real? Porque ele não tem o i de imaginário. Então, isso daqui se transformou em menos 12. Esse menos 12, parte real também, menos 12. E esse menos 24, parte imaginária, menos 24i. Vou apagar aqui. Continuando. Vou juntar parte real com parte real. Devia 12. Fiz outra dívida de 12, menos 24. Acabamos de fazer isso, né? Agora, eu tenho 6 com menos 24, faço novamente. Mais com menos, vai fazer uma conta de menos. 24 menos 6. Vai dar, novamente, 18. Prevalece o sinal do número maior. Quem é o número maior?
O 6 ou 24? É o 24. Então, menos 18. Então, menos 18 o quê? Não esquece, ele é imaginário. Chegamos à conclusão desse exercício.